Agora vamos entrar no nosso fórum, né, de reflexão, convidando aí os participantes. Hoje a gente vai ter um formato um pouco diferente no fórum, vamos fazer como se fosse uma roda de conversa, uma mesa redonda, um painel, em que vamos direcionar algumas perguntas para os participantes desse fórum. E aí eu gostaria de convidar e apresentar a Lídia. Lídia, você está aí? Lídia Cunha? Olá, boa noite, estou aqui. Oi, boa noite, Lídia. Muito obrigada por aceitar o convite para participar desse fórum. A Lídia, ela é fiel, né, da Igreja Recife, Roio, isso? Acertei? E a Igreja Recife Roio atualmente está ligada ao Nordeste Roio Kyokai. Sim? Isso, nós estamos sendo cuidados pela Nordeste Roio. Ah, então tá bom. E você mora em Petrolina? E a esposa... Sertão de Pernambuco. Isso, e você é esposa do nosso amigo Anderson de Andrade, que também já participou aqui da nossa live, né? Já. Então tá Exatamente. bom. Obrigada, bem-vinda. Obrigada por ter convidado também. Agora eu vou convidar o condutor da Igreja Diadema Kyokai, o reverendo Shingo Imai. Kaicho-san, boa noite. Muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite. Boa noite. O Kaicho-san Shingo Imai, ele é casado há 22 anos, ele nasceu no Brasil, mas foi criado lá no Japão e voltou ao Brasil para casar-se com a senhora Michie Imai. Muito obrigada. Temos também... teremos, né, vamos contar aí com a participação do Luiz Biló. Boa noite, Luiz. O microfone está desativado. Enquanto ele está clicando ali, né, no microfone, eu vou apresentando o Luiz. Ele é condutor da Casa de Divulgação ICOMA, São Paulo. Ele é projetista de mecânica, separado aí há 4 anos do segundo relacionamento. E... Estão me ouvindo agora? Agora sim, Luiz. Boa noite, muito obrigada aí pelo convite, aceitar o nosso convite. Eu que agradeço muito por ter feito o convite. Muito obrigado mesmo. Convido também a Andréia de Santana Barbosa. Desculpa, Andréia, que eu não consigo olhar aqui na tela, então eu preciso pedir a ajuda, né, do Paulo, da Regina. Para mim. Pensei que ia ser poupada dessa vez. Ah, imagina, aceitou o convite, né? A Andréia, ela é de Recife? Isso? Fiel da Igreja Nordeste Roio Kyokai, né? Advogada e divorciada há 4 anos. Então já temos aí todos os participantes. Ô, Júlia. Oi. Como você disse, né, o nosso formato vai ser um pouquinho diferenciado hoje. Sim. Um tema que não é nada fácil, né? Eu gostaria que... Eu, particularmente, não conheço os convidados, assim, no que se refere à experiência, né? O que nós vamos puxar da conversa, né? Experiência do ponto de vista aí psicológico, do ponto de quem passou por uma experiência, também alguma coisa da doutrina, alguma coisa assim, Júlia? Na verdade, são algumas perguntas, cada um, à medida que for respondendo, né, dependendo se a pergunta estiver relacionada à sua experiência, pode colocar, ou então pode ser uma opinião, mesmo que não tenha ainda
passado pela experiência, porque ou conhece ou convive, né? E também, lógico, sempre seria interessante trazer também à luz do ensinamento da Tenrikyo, tá? Então vai ser assim, um bate-papo, né? Um fórum de reflexão, porque tenho certeza que quem está assistindo, acompanhando a nossa live, pode se identificar, né, com uma situação parecida, ou pode ter um conhecido, se for condutor, condutora, né, de uma casa de divulgação ou de igreja, pode ter alguém que está frequentando a casa de divulgação ou igreja que esteja passando pela situação. Então, na verdade, é um fórum de reflexão, né, eu acho que as opiniões não podem ser diferentes, né, elas são válidas, e as experiências também, tá? Então, a gente vai falar sobre esse tema. Nós começamos hoje a nossa live com o Momento Doutrina, o referendo Roberto Watanabe fazendo aquela reflexão, né, sobre o casal. E aí eu começo perguntando para a Lídia. Lídia, o que você acha que é importante no casamento ou no relacionamento aí do casal? Vamos lá. Primeiro, eu penso assim, não é receita de bolo, né? Não é receita de bolo que tem que lá a mesma quantidade de tudo que vai dar certinho, né? Eu acho que cada história, cada relacionamento tem todo um percurso. Mas eu acho que algo muito importante, que é um ingrediente assim, que não pode faltar, acho que o respeito mútuo, você entender que tem um outro ser humano, seja o homem ou seja a mulher, entender que tem um outro ser humano e conseguir se colocar no lugar dessa outra pessoa também, para que haja essa conexão, né? Porque não só esse respeito com que você consiga ouvir a opinião diferente e respeitando que existe uma outra pessoa que pensa também, né? Eu acho que tanto homem, tanto mulher tem que haver esse respeito mútuo. Eu acho que é o ingrediente mais importante. Sim, sim, muito importante mesmo, né? Obrigada aí, Lídia, ter aberto aí, começado aí o nosso fórum, né? E aí a gente sabe também que no relacionamento de casal tem a parte aí financeira, né? Como fazer a administração financeira do casal, né? E aí essa pergunta eu vou fazer para a Andréia. Andréia, qual é a melhor maneira de fazer essa administração, hein? Então, normalmente, não quero ser feminista não, mas eu acho que as mulheres, elas têm uma inclinação maior para administrar os recursos em geral, seja recurso financeiro, recursos humanos, recursos materiais, o que a gente tem um jeito, sei lá, eu vejo isso também em outros ambientes, né? Então, mas cada caso é um caso. Tem mulheres que realmente têm a mínima inclinação para isso. E aí podem até desequilibrar as finanças da casa. E, na minha visão, seria aquele que tem a maior inclinação do casal, aquele que tem a maior inclinação para administrar bem os recursos que se tem para utilizar, né? É isso. Já teve... Muito homem já se desligou agora do nossa live. Olha, então, para voltarem, né, ou não quererem sair, eu vou fazer essa mesma pergunta, então, para o homem aqui do nosso fórum, né? Vou perguntar para o Luiz Biló. Como que você acha que deve ser a administração financeira? Eu acredito que como a responsabilidade do casal, inclusive a financeira, tem que ser em conjunto. Casamento é uma sociedade, não dá para fugir disso daí. Então, a administração financeira também é uma coisa que faz parte do que o casal tem que fazer junto. Entre tantas outras coisas, a administração financeira deve ser feita junto. Como foi mencionado agora há pouquinho, né, que diz que muitos homens já fugiram. Isso daí...
principalmente agora na pandemia, eu acredito que muitos casais estão numa situação onde só um está sendo responsável pela entrada de recursos em casa. E o outro, às vezes, é uma quantidade menor, ou talvez é nulo, ele está desempregado, ou ela está desempregada, então é nulo isso daí. Então, para quem está responsável pela maior entrada, ou pela única entrada de recursos na casa, precisa tomar cuidado com a mesquinhez, não se deixa levar pela mesquinhez. E o outro, com uma entrada menor ou nenhuma, precisa tomar cuidado com a avareza, né? Precisa tomar cuidado para que não gere conflitos na hora de precisar gastar ou na hora de dividir essas responsabilidades. Isso tem. Obrigada aí, Luiz, né? Aí a gente volta até o que a Lídia tinha falado, assim, né, o respeito, né, na administração financeira também tem que ter aí o respeito, né? Obrigada. Agora a gente vai falar de algumas situações, né, que podem trazer dificuldades, problemas para o relacionamento aí do casal, né? Eu gostaria de saber agora do reverendo Xingu Imai, qual é a opinião dele, né, para prevenir ou lidar com problemas de vícios, né, seja de drogas lícitas, né, porque tem aí, né, bebida e cigarros, etc., ou até mesmo de drogas ilícitas. Kaitio-san, qual que é a sua opinião em relação a esses problemas que podem influenciar, afetar o relacionamento do casal? Como prevenir ou como lidar com essas situações mais difíceis? É difícil mesmo, né? Muito complicado esse assunto. Se tiver em casa com alcoolismo, né? Primeiramente, a própria pessoa alcoólatra deve consultar na especialista, né? E primeiro passo tem que tirar álcool da sua vida e, ao mesmo tempo, tem que consultar no médico, fazer tratamento de fígado, estômago, com remédio e comer refeições adequadas. Também parte espiritual, né? Tratamento de depressão, etc., o que ocorre, né? Então, se conseguir esse tratamento, vai voltar, né? Reabilitação na sociedade, na vida cotidiana. Aí, no caso que tenha vício de bebida, no que cai nos fiéis, né? E quem vem na consulta para consultar, né? E maioria, família e parente, né? Que vem procurar que cai, né? Aí, violência doméstica de viciado e para esconder, ficando preocupada e sem contar a ninguém, né? Se essa pessoa acaba ficando preocupada e sem contar a ninguém. E se essa pessoa acaba ficando desempregada, né? A vida da família está ficando mais difícil. Primeiramente, nós podemos, né, começar como fazer salvação, né? Pelo menos ajudar apenas para ouvir, né? Aí, você realmente se esforçou, né? Aguentou, né? E elogia, né? Elogia o trabalho que ele fez, dedicou essa pessoa, né? Consultar uma relação de confiança com bastante tempo. Seria melhor se consiga promover o ensinamento de convicção do INE, né? Apresentação entre os pais do casal e os filhos. Fala é fácil, né? Mas até chegar a esse ponto é muito difícil e tem que ter paciência. Acho importante também consultar uma instituição, né? Que presta esse tipo de assistência, né? Como um ONG,
em vez de fazer por conta própria. É importante a intervenção de familiares e pessoas que vivenciaram, né, a mesma doença, alcoolismo, né, viciado. Aí, isso acho que é importante. E, finalmente, né, vou falar uma palavra de Deus, né, na indicação divina, disse casal, enxergando a predestinação de casal, né? Protejam, professor Roberto também falou, protejam-os unindo as predestinações das vidas anteriores. Isso se estabelecerá firme para todos sempre. Para ser salvo, nós precisamos ter compreensão a predestinação entre pais e filhos, marido e mulher, e cortar as raízes das doenças. Essa é uma doença, né? Então, estabeleça a harmonia no espírito de casal, né? No Mikagal está aí no 4, né? Estabeleça a harmonia no espírito de ambos. Toda e qualquer coisa se realizará. Muito obrigado. Nossa, obrigada, Kaito-san. Paulo, quer comentar? Eu vejo assim, né? Nós estamos falando de relacionamento. Acredito que o relacionamento ele continua ou ele se desgasta e aí há vontade de separar, né? Acho que esse é o motivo aqui da nossa conversa, né? André, a sua formação qual que é mesmo? A sua experiência profissional? Eu sou advogada. Advogada, né? Eu estava pesquisando, a gente vai entrar num assunto assim da lei humana, da lei dos homens, da parte legal. Depois a gente pode até ir pelo lado da doutrina, né? O que a doutrina nos sugere, né? O que você está falando, de como assim a doutrina enxerga o relacionamento, né? Não fala que é para ficar junto a vida inteira, mas como não se desgastar ou como alimentar o relacionamento a ponto de ter assim, uma vida conjugal certa para a vida inteira, né? Um relacionamento, seja ela com o seu marido, com a sua esposa ou até com a sua família, né? Acho que relacionamento também envolveria isso aí. Agora, falando da parte legal, né? É uma curiosidade que eu lembro que eu era pequeno, tinha casais que separavam e eles falavam, eu sou desquitado, né? E hoje não se usa mais esse termo. Aí eu vim descobrir que recentemente essa coisa do desquite, eles queriam saber quem era o culpado pelo fim do relacionamento. Agora parece que o Estado, né? Me corrija se eu estiver falando alguma besteira, parece que o Estado não interfere, ou seja, eu falo, não, a culpa é dos dois ou a culpa não é de ninguém, não tem culpado, mas se vocês querem se separar, pode separar que o Estado não vai interferir, né? Alguma coisa assim, a lei ficou mais fácil, então ficou mais fácil separar hoje também, né? Do ponto de vista legal. É isso, né, André? O Instituto do Desquite, ele ainda não existe mais. O que existe hoje inclusive, existia um lapso de tempo para que você conseguisse oficializar o desfazimento da união. Você tem que esperar mais de 1 ano, 2 anos, inclusive. Hoje em dia, não. Hoje em dia é apenas uma questão do tempo, se for judicial, do tempo de homologação daquilo, né? O tempo em que o juiz vai decidir dentro do processo. E, inclusive, pode ser resolvido no próprio cartório, a depender de determinadas condições, né? Então, está muito, muito simples, hoje em dia, em comparação com o que já foi. Eu não estou incentivando ninguém aqui, né? Porque, veja, não é fácil separar. Não é nada disso, né? Entendi. Mas isso acontece. Inclusive, é saudável que seja assim, para que não se obriguem as pessoas que não têm mais uma coisa a ver com um problema de conexão, mas eu aproveitar e comentar, né?
Júlia, quer falar alguma coisa? Não, Do ponto de eu ia vista falar. psicológico, da psicologia. Não, eu acho que esse é um assunto, assim, bem delicado, né? Quando algum tipo, né, de problema, a gente estava falando dos vícios, né? Acaba influenciando não só o casal, mas a família inteira, né? Se tem filhos, né? E até os pais, irmãos. Então, acho que é uma situação muito delicada. E como o Kaicho-san, Shingo Imai, falou, é importante pedir ajuda, porque muitas vezes é difícil a própria pessoa sozinha, né, ou a família sozinha, tentar ajudar, né? Então é importante essa ajuda de um profissional ou de pessoas que trabalham de uma forma aí, né, voluntária, mas são preparadas, né, são capacitadas para dar esse apoio para a própria pessoa que tem o vício e também para a família, né, porque é algo que afeta a família, o casal. Então, é uma situação bem difícil mesmo, né, acaba influenciando e pode levar aí a esse desgaste que você comentou, né, infelizmente, né, quando ele se torna muito grave. Bom, No caso de Skit, parece que você tinha que esperar 5 anos para depois entrar com pedido de divórcio. Olha que coisa mais difícil, né? Então, assim, de novo, né, não estou incentivando que é fácil que as pessoas, não vai aguentar desaforo em casa, não, e já vai lá no cartório, mas não é isso, né, Biló? Você... que você tem um comentário em cima do que as pessoas falaram aí, pode ficar à vontade, obrigado. Eu acho que a gente fugiu um pouquinho, né, que era para falar sobre o uso de drogas. A pergunta era sobre o uso de drogas, né, sobre vícios. Isso são as causas, né, as causas são várias, né, relações extraconjugais, problemas financeiros, problemas de violência em casa, né, são as causas, né. Isso pode causar muitas coisas, inclusive a violência. Acredito que seria uma das primeiras coisas que vai acontecer. A pessoa, quando ela entra no vício, ela se torna uma pessoa frágil. Ela, assim, vamos supor, ele tem uma vida familiar estável e, de repente, no trabalho ou numa faculdade, em qualquer lugar assim, ele entra em contato com isso e entra de cabeça. Isso daí é uma coisa assim, que pode gerar insegurança física para o seu cônjuge. Quando ela for questionada sobre isso daí, ela, por estar na defensiva, ela pode reagir de uma forma agressiva. Então, eu acredito que, como o Kaicho falou, necessário sim procurar ajuda de instituições, é necessário sim procurar ajuda da família. Eu vejo nessa ordem. Primeiro, ajuda da família. A gente não faria isso sozinho, né? Não interrogaria esse viciado sozinho. Eu digo interrogar porque é dessa forma que o viciado vai ver a coisa. É como se ele estivesse sendo interrogado. Então, para ser uma coisa mais balanceada, acredito que chama uma pessoa de cada família, no caso do esposo ou no caso da esposa, chama uma pessoa de confiança de cada família, mais uma pessoa, que vão se comprometer a manter o sigilo para que o viciado, naquela situação frágil, não seja exposto se publicamente ou dentro da família não seja exposto. Essas 3 pessoas, a esposa, mas essas 2 pessoas vão e conversam com a pessoa, com um viciado, vamos chamar dessa forma. Se isso não resolve, aí sim precisa ser feita uma coisa assim mais rigorosa, procurar o auxílio de organizações que existem, muitas por aí, que tratam de pessoas dessa forma aí. Entendeu? Agora, até chegar numa separação, o caminho é longo ainda.
Se o caminho foi, se o divórcio for solicitado, por exemplo, descobriu hoje que ele está guardando na gaveta dele uma droga, e a mulher já na semana que vem entra com pedido de divórcio, significa que o casamento já não estava muito interessante também. Ela não está disposta, essa outra pessoa, ela está demonstrando que ela não está disposta a lutar por essa pessoa. Então, o melhor que ela faz é abrir o caminho mesmo, é se afastar e deixar que a família ou as organizações, né, as instituições tomem conta da pessoa mesmo. Porque normalmente eu acredito que um viciado ele entra nisso daí por se sentir incompleto de alguma forma. Ele vai procurar nas drogas um conforto para algum mal-estar que ele está sentindo. Normalmente é espiritualmente que ele está sentindo isso daí. Então, acredito que quanto menos pessoas atrapalhar, melhor será solucionado. Andréa e Lídia, né? Vocês poderiam também, Bidó, né? Ter outros motivos também, fazer elencar, né? Outros motivos assim que levam ao final de um relacionamento? Sim. Eu queria só voltar à primeira questão, que foi a questão respondida pela Lídia. Deixa eu me lembrar qual foi a questão. Deixa eu ver aqui. O que é importante no relacionamento, Andréia. Pronto, isso faz toda a diferença, sabe? Lídia respondeu muito bem que tem essa questão de olhar para o outro e considerar que tem um outro ali, né? Mas o que eu acho assim, pela experiência que eu tive, que foram 22 anos, eu acho que o mais, assim, fundamental, além de considerar que existe uma outra pessoa ali, está muito enraizado na nossa cultura, uma coisa que atrapalha demais nas relações, que é você encontrar na união uma forma de ser feliz, né? Vou casar para ser feliz. Isso é um equívoco maior do mundo, porque é uma expectativa que se gera naquela outra pessoa, né? Então, fulano vai precisar me fazer feliz, então, né? Então, o vetor, nesse caso, ele está invertido, ele está girado, está para o lado errado. O vetor devia estar para o lado do parceiro e está para o meu lado. Entende? Então, isso é uma questão que é da nossa cultura, né? Não sei se é somente da nossa, mas está muito na nossa cultura. Vamos casar para ser felizes, né? Para sempre. Na verdade, começa daí o erro, né? A gente tem que entender que a parceria, ela é uma troca e ela precisa ser administrada e trabalhada pelos dois de forma conjunta, é algo mútuo, né? O trabalho de um isolado não vai conseguir sustentar a relação, não vai, né? Imagina quando o vetor está apontado para o outro, no meu caso, né? O meu vetor estava apontado para o outro e o dele também estava para ele. Então, é como se você fosse até uma comparação que já fizeram para mim, André, você parece a maior culinarista do mundo, que oferece os maiores quitutes, os maiores banquetes, sendo que você não come. Você vai morrer de inanição. Entende? Então, esse desequilíbrio, essa desarmonia que acaba provocando esses desacertos, vamos dizer assim, nas relações, né? E isso não é só em relação matrimonial, não, qualquer outro tipo de relação, né?
mais ou menos isso que eu queria dizer em relação ao que Lídia falou. Eu acho que a gente precisa pensar em construir uma relação para a felicidade daquele parceiro que está com a gente, e vice-versa. Eu acho que assim dá certo. Hoje a gente vê bastante, não sei se é por causa da pandemia, eu estou vendo aqui em São Paulo, né, muitos casos de final de relacionamento que a gente achava que tinha tudo isso, todos esses elementos que você citou, mas que de alguma maneira, né, se desgastou aí em um mês, em um ano, em 10 anos. Período, né? Ele é um período sui generis, vamos dizer assim. Tem uma outra conotação o que está acontecendo hoje. É como se os casais estivessem, antes da pandemia, um pouco distraídos da relação, distraídos por outras obrigações do cotidiano, distraídos por afazeres, distraídos por objetivos, inclusive objetivos comuns, de construção de patrimônio, de zelo pelos filhos, de esse tipo de coisa. E aí, de repente, tudo para, um olha para o outro e acaba não se conhecendo mais. E aí não é uma questão inicial, necessariamente, daquele que eu casei para ser feliz ou não. É de realmente uma distração na administração, no gerenciamento da relação. E eu acho que é o mais importante, mais do que a afetividade, é saber gerenciar, administrar a relação, mais do que a afetividade, mais do que o amor. Por quê? Porque esse amor romântico que a gente fala, que a gente ouve falar, que está nos filmes, isso tudo é uma coisa, assim, que atrapalha também a mente da gente na hora de entender o que está se passando na relação, até porque o sentimento, ele vai evoluindo, ele vai se transformando com o passar do tempo, e aquela coisa que você busca no início da relação, não é aquela que você vai ter no meio, ou lá para o final da sua vida, né, do casal. Então, saber gerenciar isso, saber que a coisa vai mudar de fase, vai amadurecer, e entender que a coisa se processa assim. Senão você vai estar querendo sempre voltar para o começo e não vai conseguir com a mesma pessoa, vai ter que ser com outras pessoas. Né? Regina, no chat tem alguém querendo também participar da conversa, pode colocar a oposição, e depois, como eu estou falando demais, eu vou deixar para a Júlia fazer mais algum questionamento aí, para talvez indo para o lado da doutrina agora. O chat, o pessoal está bem quietinho, viu? O pessoal está bem quietinho aqui no chat. Acho que estão mais... Né? Acho que estava mais ou menos por aí. Estão refletindo, estão pensando, né? Eu que coloquei uma reflexão, quer dizer que, então, será que a pandemia é causadora do final do casamento? Acho que não, né? Pelo que a Andréa está falando. Não, a pandemia agravou alguma coisa que estava ali, né? Acho que a pandemia catalisou. Que nem os ouvintes, acho que estão dormindo. Vamos botar fogo aqui na nossa roda de conversa. Fala, Bilo. Dá licença. Lídia, desculpa. Lídia faz sempre que não fala. Lídia também, né? Pronto. Em relação à pandemia, né? Interessante. Eu acho que o pessoal sempre fala na rua, né? Não, depois da pandemia, o casamento ficou duro, e os restantes vai terminar, né? Mas eu acho interessante, que, por exemplo, eu vou dar um relato meu, né? E é exatamente isso que a Andrea estava falando, né? Da distração. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, de trabalho, de pensar em outras coisas, a gente aqui com dedicação, né? Acaba pensando em problemas de tanta gente que aparece e acaba esquecendo de ver a gente mesmo, né? E aí, com esse período da pandemia, que diminuiu o fluxo um pouco das pessoas virem para cá, e a gente não parou de trabalhar, mas diminui de qualquer forma, né, essa saída e volta para casa,
E aí a gente começa a perceber, em Anderson, a gente teve, no início da pandemia, teve uma discussão assim, muito séria assim, entre eu e ele, e eu acho que discutir também é uma forma saudável, vou deixar aqui bem claro. A discussão para crescer, eu acho que é muito saudável, não é uma discussão para destruir, é uma discussão que a gente quer, que a gente quer se entender para crescer. E em uma dessas, a gente estava conversando, não, então essa pandemia veio para a gente realmente se firmar, né? E a gente trouxe a pandemia dessa forma para dentro de casa, né? Não, vamos para criar esse momento que Deus está dando para a gente crescer. Então, para a gente aqui em casa, a pandemia nos ajudou nessa forma, né? Nos deu o direcionamento que estava faltando, assim, da gente se encontrar. Então, de tudo a gente tem que tirar alguma coisa, né? E se hoje está acontecendo algo mundial, então é algo assim, eu acho que é muito a se refletir, né? Então, nós da TNTO, né, entendemos, temos um ensinamento que explica todas as razões, né, explica inclusive de doença, inclusive do fato de a gente estar olhando para dentro da família. Então, no nosso caso, aqui em casa nos ajudou muito, né, muitas coisas que a gente anda acumular, algo que dificulta muito em casamento é o acúmulo de conversas, né? Já tem uma coisa aqui, já tem uma coisa ali, mas fica acumulando, e aí quando vem, é uma bomba. Então, a gente passou a qualquer coisinha assim que a gente não gostar ou não concordar, a gente chegar a conversar, e aí sempre encontrar esse equilíbrio que a Andrea estava falando. Então, calma, gente, a pandemia não veio para acabar com todos os casamentos. Boa notícia, que bom, que bom. Eu acho que o diálogo é fundamental, né? Inclusive, eu iniciei um novo relacionamento e no início desse relacionamento, a primeira coisa que eu falei foi isso, porque foi uma pessoa que eu conheci aos 19 anos, que eu me relacionei quando eu tinha 19 anos, e que eu tenho maior admiração pela trajetória dessa pessoa, pela pessoa que ela é e tal, e nós somos muito amigos. Desde que acabou o relacionamento naquela época, até o fim do meu casamento, o fim do casamento dele, a gente sempre foi amigo. Mas quando ele resolveu me cortejar e eu percebi que isso poderia gerar no futuro o encerramento, vamos dizer assim, dessa amizade por conta de problemas da relação, a primeira coisa que eu falei para ele foi, o que a gente precisa manter, independente de qualquer coisa, é a amizade. Essa amizade que a gente passou esses anos todos, hoje eu estou com 51 anos, né, mantendo, e então eu não quero que nada afete, se for para afetar a amizade da gente, é melhor a gente parar logo antes de começar. Não tem como prever, né? Não tem como prever isso, né? Não tem, mas tem como evitar. Inclusive, essas perguntas que foram feitas, tem sempre o quê? Primeiro, como evitar e como tratar, né? Aí passa muito por isso que Lídia falou, passa muito por diálogo, por não deixar acumular problema, não deixar acumular mal-estar, esse tipo de coisa. E olhar com generosidade para as coisas que acontecem, inclusive para as coisas que desagradam na outra pessoa. Olhar com generosidade. Então, se você tiver um olhar, vamos dizer assim, mais doce para os problemas, eu acho que a tendência é as coisas se diluírem, se resolverem, as coisas ruins, né? Acho que é por aí. E vocês estão falando, Andréia, né, e Lídia falaram aí de diálogo, né? E de falar, de expressar, né, de não deixar guardar, acumular, sejam coisas ruins e também coisas boas, né, porque às vezes a gente tem a tendência, né, talvez, de coisas boas acharmos assim, que é óbvio,
né? Não preciso falar, né? Parece que o outro está percebendo, o outro tem que perceber. E muitas vezes não, a gente precisa expressar isso em palavras, né? Então, não é só coisas ruins, mas coisas boas também, né? Reconhecer no parceiro. Sem dúvida. Isso é fundamental. E realmente é uma coisa que se esquece, a gente esquece de, Acha que é o óbvio, né? de pontuar. Sem dúvida. Isso é que Então, alimenta, né? a superexposição de relacionamento, né, na pandemia. O casal, ele está se expondo muito um ao outro hoje em dia, por causa da pandemia. Isso daí, eu acredito que gera um cansaço. Uma pessoa se cansa da outra, é o dia inteiro se vendo, é um dia inteiro se conversando, passa a semana, passa o mês, os assuntos continuam o mesmo, porque, de verdade, a gente não tem nem como renovar as conversas, a gente não está saindo de casa. Eu acredito que a partir daí, quando tem essa superexposição, que começa a acontecer esse cansaço, o interesse vai sendo perdido, o interesse pelo que o outro tem para dizer, o interesse pela situação do outro, se ele está se sentindo bem ou não. Eu acredito que aí começa a ter um distanciamento entre as duas pessoas. É muito interessante quando vocês dizem, né, que no casamento de vocês, que no relacionamento de vocês, vocês conseguem resolver isso, conseguem conversar e resolver os problemas que têm. Eu acredito que quem está se separando são casais que não têm o mesmo equilíbrio, ou, sei lá, o mesmo nível de educação ou equilíbrio emocional que nós temos hoje, porque também penso igual a vocês, só que agora eu estou analisando a forma como um casal que não tem esse nível de consciência de relacionamento mesmo. Quantos casais estão se separando hoje, mas já estavam para se separar antes da pandemia? Quantos casais estão se separando hoje, mas já pensavam nisso daí antes? Já não havia mais uma estrutura familiar para sustentar esse casamento. Agora não, agora com essa superexposição dos meus problemas e também pelo desinteresse das outras pessoas, da outra pessoa pelos meus problemas, isso daí vai distanciando cada vez mais as pessoas. E vai acontecer mesmo mais separações ainda. Eu acredito que mesmo depois que terminar a pandemia, quando todo mundo voltar para o serviço, quando começar uma vida normal, vai para as compras, vai para o supermercado, vai para todos os lugares, ainda vai continuar acontecendo isso, porque hoje está sendo aprendido sobre o parceiro. Será que daqui a pouco isso daí não vai continuar afetando ainda? Será que isso que nós estamos vendo nessa parceria, nesse casamento, eles não está se fixando na mente da gente como um ponto negativo, que mais para frente, daqui, sei lá, um ano, não termina em separação isso também? Não leva também a uma separação isso? Então, quem está se separando são casais que não têm uma boa estrutura, ou do casamento, ou seja, emocional, individualmente emocional, ou pessoas assim que já estavam mesmo com isso na cabeça, já planejavam isso daí para agora ou para o futuro, para algum tempo, assim. Nossa, Paulo, só a pergunta sobre a pandemia, né? E também a Regina, que postou no chat, né? Falando sobre, será que a pandemia está causando, né, essas separações? E aí eu queria agora ouvir a opinião do Kaicho-san, né, Shingo Imai. Existe um limite, né? Qual é o limite para manter um relacionamento, né? Já que a gente está falando, né, de separação e tal, qual seria esse limite, Kaicho-san? Precisa abrir o microfone, por favor.
Ainda está fechado o Xingo. Ai, desculpa. Agora tá ouvindo? Agora sim. Desculpa. Então, por causa dessa pandemia, né, e na sociedade falando que aumentando violência doméstica, né, essas coisas, né, aí também pessoa de vício nas bebidas, né, também aumentando, fica em casa, não tem nada para fazer, então acaba bebendo, né, então, e por causa de alcoólatra, né, anteriormente eu falei que primeiro tem que cortar esse bebida alcoólica e depois fazer tratamento e voltar na sociedade, esse círculo, né, e se depois de feito tratamento, só que mais uma boca, um gole de cerveja já volta, né? E tudo vai voltar tudo de novo. Então, nesse caso, acho que refazer relacionamento, né? Acho que fica difícil, né? Então, acho que uma separação, né, divórcio também é uma predestinação, né, não consegue continuar com esse cônjuge, né, para manter vida de relacionamento como um casal, né. Então, violência doméstica também, um círculo, né, de violência, né, agora, por causa da pandemia, começa esse violência, né, e depois dia seguinte, né, dá uma batida na esposa. Só que dia seguinte, ai, desculpa, né, eu te amo demais, por isso que eu fiz essa coisa, mas eu não vou fazer mais, né, me perdoe, né, eu estou te amando bastante, né. Aí, a esposa também, então ela está me gostando ainda, então vou acompanhar mais pouquinho, né? Aí, dia seguinte, vai voltar tudo de novo, né? Aí, repetição esse círculo não dá para saída, né? Então, esse realmente consultar, né? Não fica aí resolver, né? Própria força, né? Acho que é melhor consultar para própria especialista, né? E aí é difícil mesmo, aí realmente esse limite, se voltar, você consegue acalmar, só que você vai voltar, acho que não tem jeito, né, para reconstruir, né, essa relação de casamento, né, casal. Mais ou menos assim, é difícil mesmo. Eu queria contar uma experiência sobre isso, pode ser? Sim, Andréia, por favor. Inclusive, a questão do meu relacionamento foi um nó que me trouxe de volta para Terikyo, porque eu estava ausente por cerca de 10 anos, mais ou menos. Não deixei de ser terikiana, mas de participar, de estar mais ativamente nas atividades e tudo. Então, eu vivia muito para minha família, muito concentrada na minha família. E é uma coisa que eu descobri depois desses episódios, que isso é amor próprio, né? Quer dizer, eu estava concentrando tudo somente no meu núcleo familiar, quando eu deveria estar também dando energia para o mundo, né? Para as outras pessoas, para o próximo, uma série de coisas. Então, eu estava muito, muito focada na minha família. De repente, aquilo começou a se desestruturar e foi quando eu precisei recorrer ao Kyokai, né? E foi nesse período que eu conheci Lídia, há quase 10 anos atrás. A gente se conheceu nesse processo complicadíssimo da minha vida. Inclusive, foi ela que me convidou para vir para cá. Ela disse, olha, desculpa, mas eu preciso de uma divorciada. Ai, meu Deus. Enfim, aí eu passei 8 anos, a partir de então,
com orientação do pessoal da igreja, fui para o Ojibá, recebi o Sasuke, né, o dom do Sasuke, fiquei, como fala o Kaicho-san, Sakaguchi, eu fiquei fazendo o dever de casa direitinho nesse período, e fazendo a determinação espiritual, fazendo tudo que eu podia fazer para manter a minha família. Eu tenho 3 filhos, né? 3 meninos, 3 homens agora, né? Nessa altura. E, assim, essa pergunta que diz assim, qual é o limite, tem muito a ver com a minha experiência, porque eu, segundo algumas pessoas, já tinha extrapolado, inclusive, do limite. E aí, assim, a comparação que eu faço hoje em dia, para ficar mais claro para as pessoas que o limite é esse, é como se você tivesse um membro do seu corpo, um órgão do seu corpo, que tivesse com um problema tal, que estivesse afetando o organismo como um todo, afetando a sobrevivência do organismo. Então, por mais que você se esforce para manter o órgão, para manter o membro, um braço, uma perna, que está gangrenando ou qualquer coisa, se você não usar a providência do corte, que é uma providência, tudo se perde, né? Então, no meu caso específico, foi isso. Agora, é preciso fazer todo o esforço que você puder para que a coisa funcione, para que a coisa se mantenha. Não é uma garantia de que vai ser mantido, porque não depende de um, depende de 2, né? Mas, ao menos ao final, você tem uma consciência de que sua parte você cumpriu, né? Que você fez a sua parte, que você fez o seu dever de casa e que, assim, você está quite com a situação. Tem muitas coisas que envolvem isso, inclusive predestinação, inclusive de antepassagem. Depois, com o passar do tempo, eu fui me dando conta de como isso está presente nos meus ancestrais, né? Então, é uma coisa que não é só de uma geração, é de várias gerações, e que, na verdade, é a predestinação que eu tinha que passar mesmo. Enfim, na época que eu conheci Lídia e Gisele, que não está aqui, mas foram as 2 pessoas assim, que foram comigo para o Japão, as 2 meninas que foram, eu era uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. Existia em mim um amor próprio muito grande, que gerava uma série de outras coisas, de possessividade, inclusive, que eu vi aí a questão da possessividade, porque o nosso parceiro nada mais é do que um espelho da gente, né? Se você for analisar direitinho, é sempre o espelho, e você está se vendo ali, refletido no outro. Então, à medida que eu ia compreendendo e me curando disso, infelizmente, um ateu não ia me acompanhar nesse processo, eu ia enxergando esses pormenores do meu próprio espírito e me reconstruindo, né? Hoje eu sou uma pessoa diferente, mas, assim, mais consciente e mais apoiada espiritualmente do que eu era no passado. Então, o apoio espiritual que eu consegui, que eu conquistei, muita ajuda e muita abnegação do Kaicho-san e de Oku-san e de todos os outros membros da igreja que me apoiaram, além da minha família, foram, assim, fundamentais para que eu chegasse onde eu cheguei, assim, em termos de equilíbrio, um degrauzinho de amadurecimento nesse aspecto, né? Então é isso. Nossa, obrigada. Oi. Andréia, por trazer essa experiência, né, e essa reflexão aí esse grande nó e de como esse grande nó foi vencido, né, superado aí.
para que nascesse aí um broto, né? Sempre a gente fala sobre isso. E a gente já está chegando, né, quase aí ao final da nossa reflexão. Acho que foram muitas ideias, muitas informações, fazendo a gente pensar, refletir. E aí eu queria pedir para cada um de vocês uma mensagem, né, uma reflexão final aí sobre o tema, né, relacionamento. A gente falou de relacionamento, né, de respeito, equilíbrio, harmonia, né, mas também falamos aí, né, de desgaste, de problemas que podem surgir, né, problemas graves aí como vícios, né, violência, possessividade demais. Então, queria ouvir de cada um. Aí, se a Lídia, né, puder aí falar a mensagem dela, a reflexão final, né, compartilhou aí a sua experiência com o Anderson. Por favor, Lídia. Então, puxando um pouquinho essa questão, né, da última que a Andrea falou, sobre predestinação, que eu acho muito importante. Principalmente a gente tem o ensinamento da NPO, que explica bem a razão, né? Então, acho que às vezes a gente foca muito na questão separar ou estar junto, mas o percurso é muito importante, né? Então, se a gente... existem pessoas ao redor, o fato de nós, desse grupo hoje estar aqui, né, tudo isso tem uma ligação, tem um porquê da gente ter... poderia ser tantas pessoas, né, mas fomos nós. Então, eu acho que a gente tem que ver realmente isso, né, antes de qualquer outra posição, principalmente nós que temos um ensinamento, né, na razão da origem, marido e mulher é frente a frente, então um é espelho do outro, né, às vezes o ensinamento é um só, né, a gente tem um ensinamento, é o mesmo para todo mundo que quiser ouvir, mas as histórias que vêm de geração em geração, que vem se acumulando de cada pessoa, de cada casal, então isso traz o que hoje tem a realidade, né? Às vezes a gente tem um problema mais sério, às vezes às vezes está brando, né? A gente passa por esses altos e baixos, mas com ensinamento no coração, eu acredito que a gente consegue passar por isso. E muito importante, assim, uma coisa que a Andrea também trouxe e que nos ajudou muito também aqui em casa, nos apoiar nas orientações do Katia-san, né? Se a gente não confiasse, não, que Katia-san e Oku-san nos ajuda, nos aconselha, né? Nos dá a direção do que o ensinamento fala, eu acho que fica difícil a gente conseguir caminhar, né? Então, esse apoio espiritual, esse apoio em confiar, e esse respeito mútuo entre casal, entre filhos, entre pais, eu acho que tudo é uma união só, né? A gente foca muito no casamento, mas na verdade é uma predestinação conjunta, né? Acho que é isso. Nossa, obrigada aí, Lídia. Luiz Biló, que mensagem que você deixa aí para quem está nos acompanhando? Bom, para quem está nos acompanhando, vou dizer assim que pensem na separação como último recurso. É a última bala que tem no revólver, entendeu? Não pensem nisso daí como uma solução. Às vezes isso daí traz mais problemas do que solução. Principalmente se vocês têm filhos. Dói muito uma separação. Então, uma outra coisa agora sobre a doutrina que eu gostaria de lembrar. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. Então, acredito que nessa hora ele criou a família, porque até mesmo esse homem e essa mulher, esse protótipo de homem e de mulher, eles tiveram filhos. Isso daí é uma família. Então, eu acredito que no instante que Deus criou o homem e a mulher, ele criou toda essa estrutura de família também. Não foi uma coisa que ele deixou para construir depois. Agora, para a manutenção da família, deixa eu pegar aqui meu livrinho dos hinos. Não decorei todos. No hino 11, o segundo verso, acho que vocês até sabem, né, com bastante experiência,
sobre marido e mulher juntos no Rinokishin. Isso é a primeira semente das coisas. Isso ele está falando sobre o Rinokishin da Padiola. Todo o trabalho doméstico, tudo o que vai ser resolvido dentro de uma casa, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre filhos e pais, eu acredito que tem que ser resolvido tomando por base esse ensinamento do Rinokishin da Padiola. Se a carga é transportada em dois, sempre é mais fácil do que ser transportada em um só, por uma pessoa só. Também serve como aproximação do casal. O casal e os filhos, para todo mundo que mora dentro da casa. Isso daí, acredito que é muito importante para essa aproximação. O casal, na hora de fazer o café da manhã, por exemplo, enquanto ela põe a água para esquentar, ele põe o café no coador, depois ela leva a água, ele prepara a mesa. Isso daí transforma a vida, que seria individual, em uma vida a dois. Cada detalhe dentro da casa está sendo feito a dois. Os filhos, na hora de... como que pode participar disso daí, os filhos? Na hora de participar, na hora de se fazer o almoço, um corta a cenoura, o outro corta a cebola, ou a mãe está, sei lá, fazendo a parte dela, o pai está fazendo, se ele estiver em casa, provavelmente está, porque estamos na pandemia. Se ele está em casa, ele vai fazer a parte dele também nesse almoço. Então, em cada detalhe que está sendo feito dentro de casa, é feito em conjunto. Acredito que isso daí é muito importante. Chegou a hora do descanso da mãe ou do pai, qualquer coisa assim. É interessante, mas dá para a gente fazer individualmente, só que em conjunto. Por exemplo, se eu vou dormir e os meus filhos estão fazendo bagunça, eu não vou conseguir descansar. Então, o conjunto é isso daí. Em qualquer situação, um pensa no outro. Pensa que é importante ajudar a outra pessoa naquela tarefa que ele está fazendo. Mesmo que aquela tarefa seja jogar videogame. Não vou atrapalhar. Ele está jogando videogame, não vou atrapalhar. Bom, papai está dormindo, deixa ele dormir, coitado. A mamãe está fazendo o almoço, precisa de ajuda, vamos lá. Eu acredito que é dessa forma. Acredito que dentro dos ensinamentos da Terikyo existe não só esses exemplos, existem muitos outros, mas a gente não tem mais tempo, né? A gente já está no encerramento. Eu acredito que existem muito mais outros exemplos para a gente mencionar. Eu gostaria de ter tempo depois para a gente falar muito mais sobre isso, mas por enquanto acho que é só isso. Tá certo, então. Muito obrigada a você, Luiz Biló. E aí, Kaicho-san, Shinguimai, sua mensagem final, por favor. Aí. Eu também, na razão da origem, né? O homem representa suporte em geral e a mulher representa a conexão em geral, né? Osso e pele, né? 2 em 1 é razão celeste. E este mundo foi formado, tudo esse 2 em 1 é razão celeste. Por exemplo, uma mesa, né? Tem uma tábua horizontal e 4 pés verticais, né? As coisas diferentes ajudam aos outros para formar uma coisa, ajudando mutuamente. Então, maioria casal que se separa fala o seguinte jeito, né? Não deu certo, os pensamentos são diferentes, discordância de personalidade e modo de pensar. Não tem jeito, porque foi originalmente feito por Deus assim. Na criação humana, característica do homem, né, é dragão de uma cabeça.
característica da mulher é cobra gigante de 12 cabeças. Por exemplo, fazer compras juntos com sua esposa e quero comprar calça jeans só. E homem faz compras, calça jeans, já quer ir embora. Só que, né, conquistou seu objetivo de compras e quer ir embora já. Aí, mas mulher, como tem 12 cabeças, pode pensar muitas coisas no mesmo tempo. Aí, porque ela tem muita cabeça, ele tem um jeito flexível de pensar e tem muita gente atenciosa, né? Mas tem pessoas mas tem pessoas que são indecisas, né? Homem tem, né? Depende, né? Homem tem só uma cabeça, por isso não tem para fazer muitas coisas no mesmo tempo, mas tem capacidade de decisão, né? Aí tem uma cabeça, por isso tem bastante homem teimoso. Acho que é importante entender as virtudes uns dos outros, né? Aí, parte boa, né? Aí que tem que respeitar. Aí, a caso de divórcio por problemas como violência doméstica, traição, né? Eu acho que depende do caso, não tem outro jeito de resolver, não pode ser evitado, né? Aí, esse também é uma predestinação, né? Separação também é uma predestinação, então não tem jeito. Mas ouvi dizer que mesmo se você se divorciar e separar e conheça novo cônjuge, você vai encontrar novamente cônjuge que tem o mesmo hábito do anterior. Essa é uma predestinação do anterior, né? Então, mesmo se você mudar o ambiente, fugir de ambiente, parece que muitas vezes você repete a mesma coisa se não estiver compreensão da convicção essa predestinação, né? Aí, antes de falar sobre os defeitos de outras pessoas, acho que melhor reflita, né, sobre o seu pensamento e ações, reformar o espírito, né? Através do serviço sagrado, o Tome, né? Ministração de Osadzuki e fazer Hinokishin, Deus Pares, limpará seu espírito empoeirado e acaba se fazendo as más predicações acumuladas nas vidas anteriores serão extintas, né? Isso que eu quis passar para ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigada, Kaicho-san, por essa mensagem, essa reflexão. E aí agora, né, convido a Andréia para fechar, então, esse fórum com a mensagem dela. Andréia, por favor. Então, quando Lídia me chamou para participar, eu fiquei um pouco, até dividi com Kaicho-san e Yoko-san, que eu estava um pouco preocupada com o estímulo, de repente, que eu poderia dar às pessoas de desfazer suas relações, porque não era essa a mensagem que eu queria passar, de jeito nenhum. Na verdade, eu acho esse instituto sensacional. O casamento é bom para o casal, é bom para os filhos, é bom para a sociedade, sabe? Independentemente da doutrina, a gente sabe, né? A doutrina a gente sabe que faz tudo para que isso seja preservado, mas independentemente da doutrina, o casamento, ele assim, é bom para a economia, é bom para tudo, né? Então, eu acho que a gente tem, na verdade, no casamento, uma forma de apoio mútuo, né? Vamos dizer assim, idealmente falando, uma forma, você tem alguém para quem voltar, você tem alguém com quem contar, você tem alguém para você apoiar,
né? Existe uma necessidade nossa de ser humano de ter alguém junto. A gente não viveu para ser só, né? Então, eu queria deixar uma mensagem diferente dessa, né? O meu caso é um caso particular, é um caso específico, é um caso que foi tratado, é uma doença que foi tratada e o mal foi extirpado, é um caso muito particular, mas não deve ser levado como algo geral. Tem uma pergunta aqui no chat que me deixa um pouquinho preocupada, que diz assim, como poderíamos considerar essa predestinação quando a incompatibilidade se torna extrema? Então, assim, a incompatibilidade é um problema, né? Mas será que existe realmente essa incompatibilidade? Tudo isso tem que ser muito refletido, caso a caso. Às vezes a gente está com o ego tão inflado na relação que quer que o outro haja da forma que a gente acha que tem que agir e acha que aquilo é uma incompatibilidade. Na verdade, é uma falta de generosidade, né? Uma falta de generosidade para com o outro. E é um problema muito de amor próprio, né? É isso. Então, assim, espero que os casais consigam curtir esse período de pandemia juntos. Porque eu acho que quando a gente está fora da pandemia, a gente sempre sonha com o tempo ao lado do parceiro. E agora que a gente está tendo essa oportunidade, parece que não está dando muito certo. Então, fazer dar certo esse tempo, sabe? Fazer dar certo essa oportunidade, que nós não vai ter mais. Passada essa pandemia, acabou. Vai cada um nos seus afazeres, a gente vai se encontrar à noite, com sono já, cansado e tal, né? Exausto do dia. Então, vamos tentar tirar um proveito aí dessa oportunidade que a gente está tendo de ficar junto. É isso. Obrigada, Andréia. Muito legal aí, muito obrigada, esse comentário, né? E agradecer a todo mundo, né? Todos vocês que participaram aí desse fórum, né? Que foi o tema principal aqui da nossa live desse mês. Eu acredito que o Paulo, como ele já foi entrando, né, durante aí o fórum, acho que os comentários que ele queria fazer ele já fez, as perguntas também, não é isso? E aí não sei se a Regina quer ler algum chat, se a gente dá continuidade. Acho que é legal comentar sim, Júlia. Eu vi que chegaram, né, muitas mensagens, né? Eu achei que tiveram aí algumas reflexões no chat interessantes, né? Até coloquei no chat aqui, né, do pessoal, dos palestrantes aqui, mas é isso, é o que a Andrea falou, né? A Lúcia Kayoko Tanaka Miyazaki, ela perguntou, né? Como poderíamos considerar essa predestinação quando a incompatibilidade se torna extrema, né? É o que a Andrea comentou aí. Eu até comentei lá no chat falando que a predestinação pode ser a continuidade do relacionamento, do casamento, ou até mesmo o divórcio, né? Como no caso da Andréa, que graças ao divórcio dela, aos problemas, ao nó, né, no relacionamento dela, ela voltou para o caminho, para o Tendikyo, né? De repente isso também foi muito bom para ela, né? Então, talvez tenha sido uma predestinação para que ela voltasse para o Tendikyo, né? O Anderson ainda coloca assim, tem indicação divina que fala sobre o corte do relacionamento. Se for uma relação de causalidade, o corte deve ser feito, se tornando irmãos entre irmãos. Esse é o maior cuidado e mais difícil. A lei da Kuroki, ela falou, eu acho que existe a predestinação. O Anderson ainda comenta, manter uma relação fraterna para cortar a má causalidade quando assim for necessário. A Valéria Freitas agradece por vocês terem compartilhado a experiência. A Márcia elogia, excelente live a de hoje, parabéns.
muitos mestres gabaritados dando depoimento que nos fazem refletir sobre a nossa vida de casados. Arigatô. Valéria de Preto fala, maravilhoso. Enfim, foi um tema bastante pesado, mas acho que pelo jeito todo mundo gostou. Obrigada, pessoal. Diga aí, Júlia. Parabéns aí, obrigada, né, por vocês. E aí estamos, então, chegando ao final, né, a gente vai dar as notícias, os próximos eventos, mas eu gostaria aqui de agradecer a todos que participaram dessa live, né, o reverendo Roberto Watanabe, que vem sempre realizando o Momento Doutrina, começa a nossa live com as reflexões, o reverendo Kaoru Murata, né, pelo feedback do curso de doutrina de um dia, a Samara, a Sayaka, né, e agora vocês que participaram do nosso fórum, né, a Lídia, a Andréia, o Katio-san, Xingu Imai e o Luiz Biló. Muito obrigada, e vocês também, né, Paula, Regina e todo mundo que está aqui acompanhando, assistindo a nossa live. Então, como próximos eventos da comunidade teiriquiana, dia 24 de junho, quinta-feira, teremos a palestra da manhã. Esse mês é a palestra da reverenda, da condutora Olivia Tanaka, condutora da Igreja Marialva, né, uma grande amiga. Dia 26 de junho, como o Kaoru Sensei disse, teremos aí o segundo dia, né, do curso de doutrina, e os temas tratados serão as 10 providências e as 8 poeiras espirituais. E as palestrantes serão as reverendas Nobuko Murata e Viviane Kondo. Né, Paulo? No dia 7 de julho, aí já virando o mês, um convite aí para as associadas, né, do Fujinkai, da Associação das Senhoras. Estamos realizando a reunião mensal online, e nessas reuniões nós estamos estudando os episódios da vida de Oyasama. Então, todas as associadas estão convidadas do Brasil inteiro. Se tiverem interesse, procurem a condutora da sua igreja, da casa de divulgação, porque nós temos um grupo de WhatsApp, tá? Todas estão convidadas. E a nossa live, a Tendcast, vai ser no dia 8 de julho, véspera do feriado, né, aqui no estado de São Paulo, né, se não me engano, quinta-feira, então vai ser às 20 horas. Não percam, então, esses próximos eventos. E aí, Paulo, Regina, vamos aí para a despedida de vocês, né? Muito obrigado, pessoal aí do Nordeste, Lídia, Andréa, Luiz Biló, obrigado. Xingo, muito obrigado. Eu achei que vocês estavam bastante comportadinhos, pensei que o negócio ia pegar fogo, eu estava nervoso aqui, mas fica o convite para as pessoas ver, né, puxando aí o link, né, dos próximos cursos de doutrina de um dia, que aí acho que também vai ilustrar alguma coisa do ensinamento que a Andréa e que a Lídia estavam comentando, né, sobre a função do homem, a função da mulher, né, dentro do conceito aí da criação humana, dentro da razão da origem, né. Mulher é o fogo, o homem é a água, né, são representados assim na doutrina e de outras formas também. Então fica aí o convite para tentar entender esses elementos, esses conceitos aí, que pode ajudar, né, tanto no reconhecimento de cada um aí dentro do seu papel na sociedade ou no relacionamento mesmo, né. Muito obrigado. Bom, pessoal, também estamos chegando ao final do chat. O chat foi bem gostoso. Senti que todo mundo fez a reflexão do relacionamento aí que tem em casa, né? Só complementando aí, Paulo, eu brinco assim que essa função de água e fogo,
que a mulher é fogo e o homem é água, a mulher é responsável por aquecer essa água. Se ela não aquece, a água congela. E aí, então, o homem fica muito inerte. Mas, em contrapartida, se a mulher aquece demais, esse fogo aquece demais, a água evapora e vai embora. Então, existe uma temperatura certa, uma forma certa da mulher tratar o homem, né? E o homem também precisa cumprir a função dele também, né? É a função de 2 em 1, né? Que o Kaicha-san Shingo falou. Enfim, pessoal, é um tema bastante complicado, tem muita coisa para a gente conversar, né? Luiz Biló, Kaicha-san Shingo queria ainda conversar mais. Quem sabe a gente faz uma outra live, né, Júlia, Paula? Mas por hoje, muito obrigada pela participação de todos. Júlia? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém que participou do chat quiser fazer alguma pergunta, pode procurar a gente no Facebook, pode procurar a gente nas igrejas, nas casas de divulgação, pode procurar a gente da forma que for. Procurando por Luiz Biló no Facebook, vai ter total contato comigo. Combinado, Luiz. Obrigada. Fica então o convite, né? Fica aí o convite. Então, muito obrigada a vocês. Acho que foi bem bacana. Nem precisei, né, falar tanto, porque o conteúdo foi tão rico, né? Experiências, reflexões, não só falando da vida pessoal, mas também trazendo sob a luz da doutrina, né, do ensinamento, e tivemos as moças aí, né, jovens participando, falando das atividades do departamento e do curso de um dia. Acho que ficou uma reflexão, né, não é uma live, é um curso, né, então tem data, tem horário certo e a gente precisa estar ali participando, né, não é algo para deixar para depois, né, tem ali a determinação, o compromisso para participar. Então, pessoal, muito obrigada por mais uma live. Esperamos por vocês no mês que vem, no dia 8 de julho. Tá bom? Se cuidem. Nos encontramos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.